Boa noite, estamos ao vivo aqui no nosso Bate-Papo Espírita, 19 horas 3 minutos desta sexta-feira, hoje é 3 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Jaqueline, está dando boa noite aqui. Estamos aguardando o nosso amigo Cláudio, daqui a pouquinho vai estar conosco. Estamos aguardando o nosso... Opa, deixa eu baixar aqui. Pois é, a gente começa o nosso bate-papo espírita hoje, o tema sobre o passe espírita. Vamos saber mais sobre esse mecanismo que nos ajuda sobremaneira, né? Porque para que serve o passe espírita? Muita gente tem essa curiosidade e não entende por que acontece isso, né? O ambiente da casa espírita é muito diferenciado. Você não espere uma igreja, por assim dizer, né? Você vai encontrar um ambiente onde as pessoas são acolhidas, você conversa com outras pessoas como se fosse um psicólogo para lhe ouvir, é bem interessante. Ou você vai para assistir palestras e logo após, digamos, um evangelho, você vai para um determinado momento em que há o passe espiritual, né? São pessoas que estão ali para nos ajudar a nos desvencilhar de, digamos assim, energias densas, energias negativas que carregamos dentro do nosso, digamos assim, vamos acumulando no nosso perispírito ao longo dos dias, seja pelo contato com esse mundo espiritual que a gente não enxerga com os nossos olhos, né? Mas a gente tem esse contato diário do sonho, e o próprio intercâmbio com o mundo espiritual, ele se dá de maneira que estamos acordados. A gente não percebe isso, mas os espíritos estão agindo, né? E é isso. E a gente vai saber detalhes. O Cláudio já está aqui comigo, Cláudio Mendes, e a gente vai saber detalhes. Não tudo, porque é difícil abarcar tudo num assunto como esse, mas a gente vai ter acesso aqui às principais informações, que é bom que as pessoas possam nos acompanhar, né? Então temos aqui já o boa noite, Cláudio, para você, da Jaqueline Amaral, da Egiane Maria, do Vicente Neto, nosso amigo Barreto, lá da UNEC, grande abraço, Reginaldo Mendes Leão, da Leite, Marileide Moraes, e também da Maria de Jesus Fonseca Ribeiro Dantas. Cláudio Mendes, boa noite. Boa noite, Emerson. Está me ouvindo bem? Muito bem. Então tá ótimo, que bom. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui novamente com todos vocês, tratando esse tema. Quero me desculpar pelo atraso, se deveu a problemas de conexão tão comuns nesses dias, não é? Isso. Nós estamos aí, graças a Deus, né? Pois Espero é, que todos estejam bem. Nesse introito aqui, estava conversando com o pessoal sobre esse tema tão interessante, tão instigante. Eu falo do ambiente da casa espírita, que as pessoas, às vezes, elas chegam na casa espírita, nunca estiveram, acho que vão encontrar um negócio assim, sobrenatural, né? Mas encontram um ambiente sóbrio, né? Com livros para vender, né? Com livros para emprestar, com pessoas que vão ouvir, estão ali preparadas para ouvir, né? Você vai ter aquela conversa fraterna, com palestras, né? Com estudos, tem o ensino da descentralizada doutrina espírita, o ensino sistematizado, ou sistemático da doutrina espírita, que é o ESD, tem os estudos mediúnicos. Então, tem uma série de atividades que se diferenciam muito de outras denominações religiosas, Cláudio. E tem a questão, tem a hora do passe, né? Geralmente acontece após o evangelho, acontece depois da palestra, e é muito interessante esse momento,
E é justamente isso que nós vamos conversar hoje. Eu aproveito para iniciar com essa pergunta, né? Porque realmente é muito comum nas casas espíritas haver esse momento, né, de aplicação de passes. O leigo, aquela pessoa que não conhece a doutrina espírita, ou a casa espírita, que nunca teve contato com a doutrina, ele ignora e confunde esse mecanismo com fenômenos ligados à esfera do misticismo, do curandeirismo. Então, afinal, o que são os passes e que são aplicados nas casas espíritas, Cláudio? Pois é, meu irmão querido e todos que nos ouvem, eu quero começar, como a gente costuma já fazer, primeiro dizendo que se trata de um bate-papo e o propósito dessa conversa é descontração, o menos técnico possível, né? Aqui ninguém é guru de ninguém, nem professor de ninguém. A gente está só batendo papo e trocando ideia sobre temas do espiritismo. Então, desconsiderem qualquer erro nosso, qualquer bobagem que a gente possa falar aqui, né? Mas é tudo na boa intenção de sempre trazer o melhor. Quero começar com uma colocação que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 13, que diz assim: Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos. Naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Bem, com essa passagem do Evangelho de Lucas, eu gostaria de iniciar e dizer o seguinte: os passes espíritas, né, são transferências de fluidos, transferências de energias, que nós comumente vemos nos centros espíritas. Né? Eles são desencadeados podem ser de ordem anímica, aqueles passes produzidos pelo próprio espírito do passista, e podem ser, como é mais comum nos centros espíritas, porque é um local já destinado a isso, pelos espíritos mentores da casa, ou pelos espíritos que trabalham naquela casa espírita. Então, nós, naquela condição, somos meros filtros, meros instrumentos, né, do passe. A gente acaba sendo apenas isso. Então, o passe é essa emanação de fluidos, de energias entre encarnados, outra vez envolvendo desencarnados, no caso os mentores, né, visando a cura ou tratamento de obsessões. Geralmente, o objeto dos passes são esses, né? Então, antes da gente entrar mesmo no tema, de uma forma mais, eu gosto de ser mais técnico, né? A gente tem que fazer um pequeno estudo sobre energias, né? O fluido vital, que é aquela força que nos energiza, que nos dá condições do nosso espírito encarnado de viver no plano físico, e ele se alimenta. Tudo que entra no nosso corpo alimenta o corpo físico e extrai esse fluido vital. Então, nós obtemos esse fluido vital através da alimentação, através da água, dos líquidos, e, sobretudo, através da respiração. A respiração é o principal deles. É a principal fonte energética que nós temos. Nós podemos, a gente vê aqueles programas de reality show em que as pessoas passam 15 dias sem comer.
nas selvas, né? Perdidos na selva e tal. Há 4, 5 dias sem beber nada. Mas a pessoa, o ser humano, não consegue passar 3 minutos sem respirar. Então, a fonte básica de energia que entra é através da respiração, que os nossos irmãos hindus, indianos, eu não gosto muito da expressão hindu, porque ela é pejorativa, os nossos irmãos indianos chamam de prana. Elas entram pela respiração. Por aí que entra essa energia que é o fluido vital. Agora, não pense que só se respira pelo nariz, não. O nariz é a entrada do sistema respiratório físico. O nosso corpo absorve energias o tempo todo e exterioriza energias o tempo todo. É uma troca energética constante, né? Esse processo, Emerson e colegas, é importante a gente introduzir e falar para a gente compreender o passe. Porque o leigo, o camarada chega no centro espírita, senta lá e vai tomar um passe, muitas vezes está até com medo e não está preparado para aquilo. Não sabe se vai receber o que está recebendo ali. Então, se você entende essa dinâmica energética, como é que o nosso corpo, nossos corpos sutis funcionam, você vai mais preparado para aquilo, e isso é importante, porque tira as travas e você recebe melhor aquelas energias, né? Então, aqui é a primeira coisa que o recém-nascido faz quando sai do ventre: respirar. E quando ele respira, imediatamente ele chora. Ou seja, ele identifica que está no mundo físico. É a respiração, a entrada do prana, a entrada dessa energia vital que o Espiritismo chama, que dá o start na vida do recém-nascido, né? Então é ela que o acompanha. Poucas pessoas conseguem passar mais de 4 minutos sem respirar. Muitas pessoas conseguem passar 15 dias sem comer. Aí vídeos faquis e vídeo esse pessoal que eu acabei de citar desse reality show dos programas de TV, né? Então nós temos um sistema energético importantíssimo para ser entendido. André Luiz teve um papel fundamental na doutrina espírita, porque ele esclareceu, ele foi o repórter do além, ele esclareceu de forma minuciosa e bastante técnica, né, tudo que a gente ignorava acerca de centros de energia, centros de força, que o espiritismo chama de centro de força, são os antigos chakras que os nossos irmãos indianos orientais tratam, né? São os centros de energia do espiritismo. Então, o corpo humano é repleto, completo, cheio de chakras. Chakra é uma palavra sânscrita, que é uma língua indiana antiga, que significa vórtice de energias. Então, nós temos grandes chakras, que alguns bons clarividentes conseguem percebê-los, e temos minúsculos, mas nós temos milhares deles. Cada poro do nosso corpo representa um chakra energético. Esse chakra, você imagina em uma tormenta, um furacão, ele é um ponto de entrada e de saída de energia. É onde o nosso corpo perispiritual respira. Ele respira no sentido de interiorizar e exteriorizar energias. Então, ele traz de fora para dentro essas energias imanentes, são as energias da natureza que nos alimentam, e ele exterioriza como quem excreta aquelas energias já utilizadas. Isso é um processo constante. Os clarividentes identificam 7 grandes chakras, 7 grandes centros energéticos. No perispírito, os chakras não são organismos ou organelas do corpo físico. Eles são organismos ou organelas do corpo perispiritual, e que repercute no corpo energético. Nós identificamos no corpo físico onde eles se encontram para a gente ter uma noção. Por exemplo, o nosso coronário, que é o que os indianos chamam de a lótus de 1000 pétalas, que fica no topo da cabeça, é chamado assim porque ele tem 996 círculos girando, né? Ele é o maior de todos, que nos conecta com o alto. Ele está
ligada a uma glândula chamada glândula pineal, que nos conecta com a espiritualidade, com Deus, com tudo, né? E assim vai descendo. Nós temos 7 grandes. Depois dele vem o Ajna, que é o famoso frontal, que alguns chamam de terceiro olho. Vamos abrir o terceiro olho, aí tem umas técnicas, enfim. É um chakra que tem aqui entre as sobrancelhas. Depois o Vishuddha, que fica na região do pescoço, correspondente à glândula endócrina tireoide. Todos eles correspondem a uma glândula endócrina. O próximo fica no coração, que é correspondente à glândula timo e se chama anahata. E descendo, nós vamos para a região umbilical, onde fica o manipura, correspondente ao chakra que está ligado a um centro energético do pâncreas, que é uma glândula endócrina. Aí, descendo, nós vamos para o sexual, e mais embaixo, o Muladhara, que é o básico, que fica exatamente ali na região ilíaca, que está ligado às suprarrenais. Então, todos eles têm uma ligação com alguma glândula endócrina. Eu já falei aqui em conversas passadas que o esplênico foi uma trazida para o Ocidente de Leadbeater. Leadbeater foi um estudioso que escreveu esse livro, Os Chakras. E Leadbeater, quando trouxe, ele estudou na Índia, na região oriental, quando trouxe os chakras para o Ocidente, teve pudores por causa da época e porque ele trouxe para a Inglaterra, de colocar o chakra sexual. Então ele desviou para o chakra secundário, não o chakra principal. O chakra esplênico não é um chakra principal, ele não está ligado a nenhuma glândula do corpo. É um chakra secundário. Isso não tira a sua importância. Não quero tirar a importância do chakra. Veja, são os centros vitais que André Luiz fala. Observe que ele vem em linha reta, né? E aqui dá uma desviada para o esplênico, que é na região do baço, né? Essa é a visão do Leadbeater. Esse livro já estou indicando aí de antemão. Enfim, e ligando os chakras, existem os nadis e as correntes elétricas que os chineses tanto estudaram, né? Quando fizeram relação com a acupuntura, que é uma medicina milenar. A acupuntura nada mais é do que um estímulo nesses pontos de entrada e de saída de energia, que muitas vezes estão bloqueados, muitas vezes estão estagnados por energias negativas que nós trazemos. Quando a gente está gordo, obeso, se sentindo pesado, se sentindo mal, acorda de mau humor, não faz exercício, isso aí, meu irmão, é coisa criada por nosso hábito de vida. Se a gente faz um exercício físico, se a gente se alimenta melhor, mesmo a gente estando um pouco acima do peso, a gente vai se sentir melhor. Porque às vezes a questão do peso é só uma questão da pessoa mesmo, né? Mas tem, por exemplo, eu estou um pouco acima do peso por causa dos hábitos de vida que levei durante o período de pandemia, trancado e sem, enfim. E assim milhares e milhares de pessoas. Então, quando há coisas no corpo físico e a responsabilidade é nossa, e há coisas no corpo perispiritual, a responsabilidade também é nossa, porque estão associados a pensamentos e emoções que nós mesmos criamos. Então, esses 7 centros estão interligados, só para resumir, a vários outros centros secundários que estão interligados por estradas energéticas que se chamam nadis, né? Na linguagem mais oriental, são os nadis. Então, entendendo isso, você vai entender como é que esses fluidos do passe entram ou saem de você. Porque você pode pensar, poxa, como é que alguém põe uma mão sobre mim e eu me curo ou eu fico melhor? Como é que é isso? Aí você vai ter que entender o seguinte, na palma da mão do passista existem 2 chakras secundários
que no passista são bem desenvolvidos, é como aquele camarada que vai para a academia e quer malhar só músculos do braço. Aí você vê, ele tem as perninhas bem fininhas e os músculos dos braços parrudos. Pronto, é o passista. O passista, ele desenvolve bem os chakras palmares, que são chakras secundários. Quando eu digo secundário, não estou dizendo que são de menor qualidade, não. Só estou dizendo que eles não estão ligados às glândulas endócrinas e são menores. Mas se você os desenvolve, eles se tornam mais importantes. Então, no passista é isso. O passista, quando impõe as mãos, desses chakras secundários saem os fluidos que vêm do alto, geralmente entram pelo coronário imposto por um mentor, e adentram nos chakras, seja lá o chakra que está mais adoecido, do paciente. Né? Também nos chakras, nas pontas dos dedos, nós temos alguns. Então, quem é passista, que está me ouvindo, sabe dessa sensibilidade. Sabe que muitas vezes está na fila do banco e começa a coçar a mão. Está no shopping, os dedinhos começam a se coçar. Isso é energia saindo, porque há uma necessidade energética por perto e há uma sucção dessa energia automática. E o indivíduo que é sensível percebe. Né? Então, o passe propriamente dito, você impõe com força de vontade, mas ele pode eventualmente sair sem essa imposição. Oi, desculpa, me empolgou. Tem gente que tem uma superstição que acha que quando a mão está coçando é dinheiro que vai entrar, né? Se fosse no meu caso, eu estava milionário, porque coça muito. Olha. E orelha também, né? Orelha também, aí é o pessoal falando. Né? Orelha, quando coça, é a gente falando. O Aurélio Moraes ele diz: já recebi vários passos, porque nunca senti nada diferente. Quando irmãos falam que sentem sensações instantáneas, né, no momento do passo. A gente pode falar em chakras fechados, não? Ou isso não existe? Pode falar, mas não necessariamente fechados. Eles se bloqueiam por energias densas, certo. As energias mais densas que nós criamos e que nós nos conectamos com elas, e eles ficam, é como um rolamento, um travado, como um motor que está meio enferrujado, que você precisa ir lá passar aquele desenferrujante, né? Ele está meio pesadão. Acontece isso? Acontece. E outra coisa, Aurino, você muitas vezes não sente, não é por isso, às vezes você não sente porque você não tem a sensibilidade. Nem todo mundo tem essa sensibilidade de sentir a energia entrar ou a exteriorização da energia. Isso é algo que você pode trabalhar. Mas às vezes no dia a dia a gente pode até sentir de uma forma que a gente nem percebe, como os calafrios, né? Eu acho que é por aí. Sim, o calafrio é uma repercussão energética, geralmente associada com a presença de alguma entidade. Né? Cada um desenvolve a sua sinalética, os seus sinais. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Por exemplo, se eu sinto um arrepio do lado esquerdo, eu sei que não é coisa boa. Aí isso me acende uma determinada luz que eu tenho que tomar determinados cuidados. Se é do lado direito, eu já tenho uma perspectiva melhor. E são as minhas. Mas com relação a você, já pode ser diferente. Com relação ao Aurino, pode ser que ele não sinta nada ainda. Nós temos que trabalhar essas energias para elas se irem desenvolvendo e a gente destravando tudo isso. Também não quer dizer que você esteja com algum problema. Às vezes é da constituição energética da gente. Como eu disse aqui, por exemplo, o médium. O médium é um camarada que tem o energossoma, que é o dupleteco, solto. Muito solto. Então ele está aqui, qualquer coisa ele entra em transe. Começa a ver pessoas do extrafísico, começa a ouvir coisas, porque ele tem isso solto. Já existem outros que a gente chama de casca grossa, pode ser o caso do colega, que não tem essa percepção. Mas isso varia de pessoa para pessoa e não quer dizer que isso seja um problema. Apenas quer dizer que isso é normal dentro de uma realidade múltipla, né? Em que nós somos individualidades, né?
Eu tenho esse livro que a Fábio está referindo, do Zalmino. A gente já citou o livro dele quando tratou aqui do perispírito. Eu tenho aqui na minha biblioteca, até mostrei no dia. Não estou te ouvindo, Emerson. Qual a relação dos passes com os fluidos estudados por Kardec? Inicialmente, vamos desmistificar a palavra fluido. A palavra fluido ela só está um pouco defasada, porque Kardec utilizou a palavra que tinha na época. O espiritismo é uma ciência acima de qualquer coisa. Então, Kardec, como cientista, à época usou a expressão fluido porque era assim que as energias, nas suas diversas formas, eram conceituadas. Hoje, fluido para a física é tudo aquilo que penetra alguma coisa que tem uma certa maleabilidade, como a água, como o ar, são fluidos. Mas, à época de Kardec, o fluido tinha uma conceituação mais ampla. As energias eram conceituadas como fluidos. Por exemplo, como é que um camarada do século XIX explicava, por exemplo, o magnetismo da Terra, a força de atração da Terra? Através de um fluido. Ele entendia que existia um fluido, algo material, responsável por chamar as coisas para a Terra. Era a força gravitacional. Como eles explicavam, por exemplo, a eletricidade? Um fluido que corria por um tubo ou por um fio. Né? Então, o fluido, a gente pode entender hoje como expressão genérica, porque na época não tinha uma expressão melhor, para caracterizar as energias de todas as formas, seja ela magnética, sejam elas elétricas, eletromagnéticas, que é um misto, ou mesmo animais. E aí nós entramos na conceituação de magnetismo animal, que Mesmer, um grande cientista, médico, cientista alemão do século XVII, do século XVIII, que criou a questão, trouxe a questão, percebeu que podia curar com a imposição de mãos, curar com magnetismo, que ele chamou de magnetismo animal, que nada mais é do que essa exteriorização de energias. Ele dizia animal porque o homem é que usava como instrumento, né? O Mesmer era vou ter esse livro aqui, muito bom, já vou indicando, do Paulo Henrique, aí está aparecendo, Mesmer, né? Tem a biografia dele e ele traz a obra do Mesmer, aqui no finalzinho ele traz a obra dele, traduzida, porque essa obra não foi traduzida para o português, ele fez esse trabalho magnífico, né? Magnífico. Então, a relação dos passes com os fluidos de Kardec é que os passes são a forma como o passista, como aquela pessoa, canaliza esses fluidos, que são essas energias. Né? Nós podemos falar em magnetismo animal e um magnetismo ou um passe espiritual, que é aquele caso em que o passista é só o filtro, a partir de quem a espiritualidade usa para chegar ao paciente. Então, a energia não é do passista, a energia é do mundo espiritual. O mentor irradia energia, o passista recebe e transpassa para o paciente. Né? Aí, por que existe também o passe espiritual, que seria o próprio espírito fazendo esse trabalho? Mas por que é que os espíritos mentores preferem trabalhar com os passistas? Essa é a questão. Se o fluido espiritual, é sutil, é mais limpo, por que ele usa o ser humano para ajudar o outro ser humano? Por que ele usa o passista para ser um filtro intermediário dessa energia? Não é?
A questão é a seguinte: há uma questão de sintonia. O indivíduo que está encarnado com nós, temos uma energia densa. Nós precisamos dessa energia densa. Muitas vezes nós adoecemos por um desequilíbrio dessa energia densa. Então, ô, Cláudio, oi, e só fazendo uma comparação aqui. Por exemplo, a gente respira oxigênio, mas a gente não pode respirar só oxigênio, né? Isso. Dessa o oxigênio é um dos gases da energia, né? Em tudo. Né? Então, a energia, digamos, a gente não poderia receber, digamos, uma energia pura. Digamos assim, não que essa energia que a gente receba no contato seja impura, mas é uma energia equivalente, digamos assim. Isso. O conceito de energia pura, ele só existe conceitualmente, né? Mesmo as energias produzidas por árvores, por florestas, essas energias são energias misturadas, digamos assim. É o que a gente chama de energia imanente. A energia imanente é a energia produzida diretamente pela natureza. E a energia consciencial é a energia que tem intervenção da consciência, do homem. Então, não posso dizer que a energia da planta, da árvore que tem aqui no meu quintal, seja exclusivamente uma energia imanente. Ela é uma energia imanente misturada, porque ela tem toda a influência do meio em que ela está, dos seres em que ela se encontra. Então, vai um pouco daquilo. Então, a energia imanente pura não existe. E essa sintonia é importantíssima. Importantíssima. Às vezes, o doente, o paciente que procura o centro para receber o passe, ele está precisando exatamente de uma energia, de uma frequência energética, falando mais tecnicamente, dentro de um aspecto mais físico, que o outro homem tem. Sim. E não uma coisa menos densa e mais sutil que vem do espírito mentor. Então, o mentor, geralmente, percebendo isso, ele energiza, potencializa a nossa energia e a gente, como uma bateria recarregada, a gente joga aquilo para o paciente. Funciona mais ou menos assim. Isso acontece tanto com o passista fisicamente, como com o passista em desdobramento. Quem é passista desdobra para fazer passe. Isso é muito comum. Ele continua o trabalho que faz no centro espírita, quando desdobrado à noite, dormindo. Isso é muito legal, muito importante. É o que a gente chama de passe a 3. O passe a 3 é isso. O passe a 3 é um passe em que 3 pessoas participam da energização. O mentor, ou aquela entidade responsável pela energização, o mentor, o espírito, né? Segundo, o passista desdobrado. Então, o mentor energiza o passista, desdobrado, ele está dormindo. O perispírito dele está ali. Esse camarada aqui energiza o passista físico, que está no centro espírita. E o passista físico energiza o paciente. Então, é a 3 por isso. Tem o mentor, o projetado, o camarada que está em desdobramento, e o passista do centro espírita. São 3 participando da energização. Cada caso é um caso. Cada condição demanda uma quantidade e uma qualidade de energia específica. E é assim que funciona. Vamos. Então, olha, aqui eu vou citar, dentro dessa tua pergunta, o próprio André Luiz, que veio revolucionar a questão do espiritismo, até na linguagem, né? Veio atualizar, digamos assim, que ele não mudou muita coisa. Ele diz lá em Evolução em Dois Mundos, ele diz assim: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, que ele absorve, pelo qual a criatura assimila a força imanente do Criador.
espassa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Este fluido é seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos. O pensamento da gente é um dínamo, a palavra mais adequada é essa. Ele gera energia. Olha, todo pensamento gera um sentimento que repercute em uma energia. Isso é indissociável, essa trilogia. Pensou, sentiu, a energia natural, ela sai, ela está com você. Então, às vezes, o camarada está com a aura, os clarividentes veem a aura do camarada, está comprometida, densa, pesada, escura, cinza, grossa, como uma pasta, como uma meleca, aquela que as crianças brincam. O clarividente percebe, não é? Isso é de quê? Isso é dos pensamentos que o indivíduo desenvolve durante o dia e corresponde às suas emoções, porque imediatamente vem a emoção, e a energia que formata é a decorrência de tudo isso. André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, já disse, né? Então, é isso, o fluido cósmico universal, essa matéria-prima, do qual decorre tudo, inclusive a matéria, e há médiuns e espíritos superiores que manipulam muito bem isso. Era o caso de Jesus. Jesus curou um cego de nascença, está lá em João, salvo engano. O cego procurou, o cego de nascença, e Jesus cuspiu na areia, no barro, fez ali uma gosmazinha, passou no olho do camarada, pediu para ele procurar o lago de Siloé, não era o lago, era um tanque, na verdade, né? Siloé. E se lavar. Quer dizer, ele foi, estava lá e resolveu tudo. Ele manipulava o fluido cósmico universal como ninguém. O Cristo, né? Então é isso. Então, olha, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, tem uma passagem lá no final que diz assim, ó, quando Kardec pergunta, haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Lá no finalzinho ele diz, está colocado entre o espírito e a matéria. Ele está falando do fluido. O fluido, como a matéria, é suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis. O fluido produz a infinita variedade de coisas que a gente sequer conhece. A questão é que, apesar de nós sermos, aspas, deuses, como Jesus se referiu, Jesus não disse que nós somos deuses. Ele disse assim, está escrito, vós sois Deus, porque o está escrito está escrito realmente, mas é no Velho Testamento. Não é uma palavra originária de Jesus. Vós sois Deus, porque nós temos essa identidade genética, aspas, de criar, não é? De criar. Vamos aqui à participação. Eu estou com... Deixa eu colocar aqui na tela. Estou em Lucena, assistindo no celular, não poderia perder, sou seu tio Valdemir. Parabéns a ambos, perguntas inteligentes, respostas ideais. Obrigado. Obrigado, tio. Obrigado, Janaína. Valeu. Pois é, o Cláudio. O vampirismo energético pode acontecer no dia a dia ou apenas quando o espírito se desliga do corpo durante o sono? Como identificar? O vampirismo vampirismo energético acontece o tempo todo. Quando Jesus disse, orai e vigiai, era exatamente para que a gente tivesse um padrão de vigília, de atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, para que eles não gerassem esse tipo de energia em sintonia. Quando a gente pensa em determinado contexto, isso gera um sentimento e energia, essa energia é como um plug que atrai os pinos correspondentes. Então, a maior culpa dos assédios que a gente passa é nossa, porque nós atraímos, é o que eu chamo de autoassédio. A gente se autoassedia,
Né? Então, os vampirismos não é só quando a gente dorme, não. O vampirismo é o dia todo, o tempo todo. Tem gente que é vampirizada o tempo todo. Sinais de vampirismo: cansaço sem motivo físico. Procurou médico, está tudo bem. Estou cansado, vivo pelo canto, vivo triste. Outro sinal de vampirismo é um indivíduo de mau humor. Outro sinal de vampirismo é um indivíduo que briga por tudo, discute por tudo, é um pavio curto. Se isso não for do temperamento, tem desde criança. Se for algo que vai e que vem, é algum vampirismo, é alguma obsessão, é alguma coisa que está por perto. Então, quando se diz conhece-te a ti mesmo, quer dizer exatamente isso. Você precisa se identificar nesses momentos e se perceber o que é meu e o que não é meu. O que não é meu, a gente procura imediatamente afastar. Como é que a gente afasta? Mudando o padrão de pensamento. Primeiro identifica, depois muda o padrão de pensamento e, se for o caso, puxa a metralhadora e mete bala. Ou seja, entra em prece, que aí ninguém aguenta, meu irmão. Corre fora. Tá entendendo? A prece é a exteriorização de algo muito forte. Você tentou mudar o pensamento, não deu certo. Mudou a conduta, não foi, então entra em prece. Entra em prece mesmo, não entra em prece pro forma, como fazem os pagãos, como diz Jesus. Né? Entra em prece de coração. Ora de coração. Isso desconecta tudo que está ao teu redor. Todo esse vampirismo vai embora. Porque eles estão perto de ti, porque tem algo que os atrai. É o plug. Quando você tira esses plugs, colocando outros plugs que não interessam a eles, eles correm fora. É como um camarada que chega para ti: "Ei, vamos fumar um cigarro de maconha?" Você nunca fumou nem cigarro Belmonte, nem Continental. Aí vai aceitar fumar a porra de um cigarro de maconha? Não vai. É diferente do camarada que chega perto do outro: "Meu irmão, vamos tomar uma cerveja." Você gosta de cerveja. Você se sente tentado. Então, são os plugs energéticos que nos favorecem a conexão. Se a gente tira esses plugs, eles vão se embora. E tem essas formas: muda o pensamento, muda a conduta, não dá, entra em prece o tempo todo. Você falou em respiração, o Arickson Cortes diz o seguinte: a respiração energiza nosso corpo espiritual, viabilizando a assimilação e melhor recepção de variadas atividades físico-químicas em nosso campo orgânico, material, espiritual e mesmo espiritual, né? Imagino que nós espíritas devemos estudar com maior zelo as questões pertinentes à física quântica para melhor compreensão da vastidão das leis universais. Ainda engateamos nesse campo. Obrigado, Arickson. Arickson, valeu, um abraço. Eu concordo com tudo que ele disse, inclusive essa introdução que ele falou aí, a gente já falou hoje, né? Quanto à física quântica, é obrigação nossa começar a estudar isso aí, verificar tudo isso. E a gente vai perceber, por exemplo, que não existe distância para um passe. Né? Você quer fazer um passe à distância, chama emanação energética. Você faz. Por quê? Porque para a energia não tem distância. Não tem distância. A física quântica já mostrou que dois corpos podem, inclusive, estar no mesmo local ao mesmo tempo. Não é? A gente viu isso na conversa passada. Então, se eu estou aqui, penso em alguém, eu já estou lá. Se eu estou aqui, emito a minha energia para esse alguém, já está lá. Quando a gente brincou dizendo que a orelha coça quando alguém fala mal da gente, isso é verdade. Pode ser uma sinalética de que alguém está falando mal de você. Porque isso chega na hora, meu amigo. E se você não estiver preparado, não é psicológico, é espiritualmente para isso, aquilo vai te afetar fortemente. Então você tem que vigiar, se está preparado. Aquela coisa de corpo fechado não existe. O que existe é o camarada que se vigia. Aí ele se protege. Mas se ele vacilar e abrir, vem o assédio, vem a vampirização. Porque ao nosso redor existem dezenas de amigos espirituais querendo um bocadinho, uma lapadinha, né? De energia densa. Eles precisam de energia densa. Por exemplo, o camarada era viciado em crack.
morreu. Ele nem sabe que está morto. Ele se encosta em alguém que tem uma tendência ao vício do crack, porque ele precisa sentir aquelas sensações. Ele está condicionado ainda. E quando ele se encosta na aura do indivíduo, no campo energético do outro, ele sente aquelas sensações. Então, é uma vampirização que está ali sugando. Há uma conexão. No momento que esse cidadão deixar de usar drogas, esse do plano físico, deixar de usar a droga crack, inicialmente ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque esses coleguinhas que estavam com ele vão gostar. Cláudio, vão gostar. Oi. É uma coisa interessante que pode acontecer, e isso é bom que as pessoas saibam, sobre a questão do acúmulo de energia negativa. Como é que isso pode acontecer, já que somos todos nós, de um certo modo, nós somos médiums, né? Então, e a gente interage com o mundo espiritual diuturnamente. E pode ter realmente um acúmulo de energia, e como essa energia pode nos prejudicar no dia a dia? Olha, alguns falam que os chakras estão estagnados, estão repletos de energia, que o camarada está estagnado energeticamente, acumulado, né? Veja bem, isso só vai nos fazer mal, Emerson e colegas, se essas energias forem de baixo padrão vibratório. Eu duvido, meu amigo, que você sinta alguma coisa ruim se receber energia boa o dia todo. Não existe excesso de energia boa. Isso. Toda energia boa, nosso organismo perispiritual está preparado para receber e tirar. Receber e tirar. Nosso sistema chakral, nossos centros energéticos. O problema é que nós vivemos num mar fluídico de energias difíceis. E a gente acaba se sujando com aquilo. Não é? Tem gente que vai no shopping e volta para casa doente. São pessoas empatas, pessoas sensíveis, pessoas com esses chakras mais sensibilizados. Essas pessoas precisam ter um cuidado maior. Inclusive, dentro dessa sintonia com energias mais, digamos, mais densas, é comum, e a gente associa isso à questão do que onde esteve André Luiz, né, no umbral, digamos assim, e às vezes é muito comum a gente, inclusive, sonhar estando assim, pisando na lama, né? É mesmo. Agora você tocou num ponto importante. Quem nunca sonhou aí, que está com a gente aí que não sonha, na lama, em charcos, em ambientes lodosos. Exato. Quem nunca sonhou com dificuldade de caminhar, vai andando aquela coisa pesada, arrastada. Quer correr e não pode. Quer correr e não consegue. Acham que é o quê? Responde aí vocês. Bem, aquilo tem duas explicações. Primeira, pode ser exatamente isso aí, a questão de assédio, uma questão vampirizadora, né? Pode ser, pode. Que aqui a outra coisa que é muito comum é a gente estar, como você conversou no começo da pergunta, a gente está repleto de energias, denso. Né? A gente sai do corpo, mas quando sai do corpo densificado demais, e o corpo energético fica segurando, puxando o corpo perispiritual. Aquele cordão de prata que a gente fala sempre aqui, ele fica atraindo de volta. Porque a tendência, 95% de nós, quando dormimos, 100% sai do corpo, 100%. Agora, 95%, quando sai e fica em cima do corpo, do perispírito, dormindo também. É a chamada projeção beliche. Então, sai em duplicado e fica ali, bobando, dormindo. Só uma porcentagem muito pequena desses 5% é que tem lucidez, ou seja, sai do corpo, se percebe fora dele e vai cuidar. O que é isso? Vai ajudar, vai fazer assistência, vai aplicar passes fora do corpo, vai a hospitais ajudar
pessoas que estão em processo de desencarne. Os espíritos, existem equipes de espíritos que trabalham em processo de desencarne. Esses espíritos precisam de espíritos encarnados. Eles não trabalham sozinhos, eles precisam de pessoas encarnadas, por causa da nossa energia mais densa, que eles não têm. Eles têm uma energia sutil. E o cara que está desencarnando precisa da energia densa para afrouxar os laços. Então, na verdade, a gente vai e aplica um passe longitudinal e dispersivo ali sobre o corpo perispiritual do moribundo e vai afrouxando os laços energéticos e ele vai saindo e facilita o trabalho dos mentores. Funciona assim, não é? Mas o que é que nós temos que fazer? Nós espíritas e espiritualistas que estudamos, que temos esse conhecimento, porque conhecimento é poder e é irreversível, a gente tem que começar a sair dessa condição de beliche. A gente não pode só tentar ajudar aqui no físico, a gente tem que ajudar lá também. Abrir a consciência, abrir a lucidez, se perceber, projetar, se proceder no mundo astral, se perceber no mundo astral e começar a ajudar. Né? A gente já faz isso, só que faz inconsciente. Os mentores nos levam, a gente faz e no outro dia a gente acorda com aquela sensação que sonhou com alguém, ou que teve, fulano morreu, a gente encontrou com ele, ou que teve a intuição que fulano vai morrer, enfim. Essa é a interpretação que o nosso cérebro físico dá para questões com as quais ele nunca lidou. Né? Ele nunca lidou com aquilo, então ele precisa interpretar de alguma forma. E a descriptografia que ele faz é essa. Ele traz para o mundo físico a forma como ele enxerga no mundo físico. Ele não pode escrever uma cor que existe lá, aqui. Né? Você falou lá no tanque de Siloé, né? Era um reservatório de água localizado em Jerusalém, do lado sul do templo, a leste-sudeste da cidade. Isso aí. O tanque de Siloé é muito conhecido entre os cristãos devido à narrativa do Novo Testamento. Você já descreveu a cura de um cego de nascença envolvendo as águas desse tanque. Ok? É isso aí mesmo. O Arikson tem uma pergunta. O passe pode ser considerado uma simples transmissão de energia animal, como a magnetização? A meu ver, Arikson, o passe é mais completo do que isso, sabe? A ideia da energização, do magnetismo e do fluido animal, que na verdade nasceu com Mesmer. Mesmer era um alemão, médico alemão, que percebeu que conseguia curar com a imposição de mãos, emitindo essas energias, que ele chamou de magnetismo animal. O Allan Kardec, mesmo é um pouco antes, quase 100 anos antes, Allan Kardec, utilizando essa nomenclatura de Mesmer, potencializou isso, né? Os espíritos o ratificaram, o apoiaram, e era essa questão mesmo. Então, dizer que é só isso, não posso dizer que é só isso, mas que é isso também é. O passe é uma magnetização animal? É, mas não é só isso, porque nós somos filtros, nós precisamos que o mentor nos energize para que a gente junte com a nossa energia e auxilie o nosso irmão que está em dificuldade. Então, é um trabalho em conjunto. O mentor pode fazer isso sozinho? Pode. Mas, às vezes, a energia que o paciente está precisando não é aquela energia tão sutil que o mentor tem. O mentor tem uma energia muito sutil, ele precisa da nossa, mais densa. A nossa é aquela britadeira. O mentor é uma coisa mais leve. Né? Então, a gente tira com mais força, porque a nossa energia é igual à do nosso irmão, que a gente está ajudando. Né? Então, quando Kardec e o próprio Mesmer usavam magnetismo, é porque eles não dispunham da nossa nomenclatura atual. Hoje nós sabemos, com a física quântica, que as partículas subatômicas, os neutrinos e os quarks, etc., eles ultrapassam barreiras físicas a milhares de quilômetros por hora. Então, agora mesmo nós estamos sendo irradiados por bilhares de partículas subatômicas ao mesmo tempo. Né? Por que a água fluidificada
recebe os fluidos ou as energias espirituais, mesmo estando na garrafinha fechada. Porque uma garrafinha fechada daquela não significa nada. As energias atravessam aquilo facilmente. Para as energias, não há tempo nem espaço. O tempo é imediato, o espaço é irrelevante. Né? Então, atravessa as barreiras do espaço, o tempo para ela é insignificante, porque, apesar de até Einstein entender que o menor tempo que pode existir seria da velocidade da luz, hoje já se mostra que não. A física quântica já diz que não. As velocidades da luz é uma grande velocidade, mas existem outras superiores. Não é? E é aí que a importância da gente estudar a física quântica, mesmo que superficialmente, para a gente começar a compreender essa coisa. Como é que alguém que está em Mossoró emite energias para um parente que está em Fortaleza ou em São Paulo, e essa pessoa recebe na mesma hora? Eu não consigo acreditar nisso, acredite. Você acredita na física? Se o camarada mostrar fisicamente que isso é possível, com energia elétrica, eu acredito. Por que não acredita nessa outra realidade? Né? É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui a Egiane, né? Além da boa vontade, existem outros sinais, características para saber se você está apto a ser um passista? Pré-requisito? Pergunta bem capciosa, né? Que seriam que tipo de preparo, né? Precisa ter a pessoa para ser passista? Seguinte, primeiro, para todo trabalho precisa ter preparo. Quem disser que não, está errado. O médico, para curar qualquer coisa, ele estuda 9 a 10 anos. Não é? Então, tecnicamente, você precisa de preparo, você precisa estudar, você precisa entender, compreender. Raramente são aquelas pessoas que têm aquela coisa natural, intuitiva, como, por exemplo, as benzedeiras do sertão de anos atrás, aqueles curandeiros do sertão, que eu cheguei a conhecer alguns que eram efetivos de anos atrás. Eu acho que é uma forma da espiritualidade suprir a falta de conhecimento. Eles davam ali e dava tudo certo. Mas hoje a gente precisa se qualificar porque a demanda é muito grande. Então, primeiro, qualquer um pode, desde que se prepare tecnicamente, saiba o que está fazendo. Porque senão vai ser uma marionete, vai ser um boneco. Outra coisa interessante para a questão de ser passista. Você precisa ter um único pré-requisito. É a questão moral. Questão moral. Você precisa moralmente estar bem, espiritualmente estar bem, e fisicamente, até uma questão de caridade, você está bem. Você, como um filtro daquelas energias superiores, se você está mal nesse dia, você vai ser um filtro sujo para o teu irmão. Imagina aí, você deixou o filtro do café sujo, aí no outro dia vai fazer o café e está com preguiça de lavar. Aí vai usar o filtro que está lá sujo. Bem, por melhor que saia o teu café do outro dia, ele vai estar contaminado pelas impurezas, pelas sujeiras ou pela borra do café do dia anterior. Então, mais ou menos isso, nós temos que estar bem moralmente, eticamente, postura moral, mental, harmônica, com a espiritualidade, e precisamos ter, até em respeito ao nosso irmão, estar bem fisicamente. É por isso que alguns centros dizem, olha, não é bom dar o passe se você se alimentou disso, ou se você bebeu isso, ou se você toma medicação tal. O que é que eles querem com isso? É mistificar, não. Eles querem impedir que, porventura, eventualmente, isso comprometa a energia que vai sair do outro lado para aquela pessoa que você está tentando ajudar e pode até complicar um pouquinho. Né? Então, existem requisitos? Como tudo na vida existem requisitos. Agora, outra coisa, não é também do jeito que se pinta em alguns centros, né? Alguns centros fecham totalmente essa questão do passe e acham que não, para ser passista, fazer 38 cursos, tem que ser médium 36 vidas passadas, aí fica fechando, e corre todo mundo do centro. Quer dizer,
Os trabalhadores espirituais para aquele centro já são poucos, porque é pouco mesmo aquelas pessoas, são poucas mesmo as pessoas que tendem a ajudar o outro. Você ainda fecha. Nesse ponto, eu concordo com o Jacó Melo. Tem muito dogmatismo, tem muita ortodoxia, tem que começar a abrir. Precisa estar bem, isso é uma questão moral, para você conversar com o passista do centro. Uma conduta ética e moral é óbvio, porque vai atrair aquela espiritualidade. Se o cara não estiver bem, ele vai atrair o quê? Isso é uma questão lógica. Se explica com uma conversa de meia hora. Não é? Agora, tem alguns centros que não, aqui só entra se tiver 38 cursos, 45 mestrados em passe, fazer curso no exterior, aí fica difícil. O camarada corre logo, pensa logo que aquilo é coisa de Jesus para frente. E não é. Qualquer pessoa pode ser passista, porque toda pessoa possui energia animal, magnetismo animal, desde que tenha boa vontade, conduta ética perfeita e tenha a questão de, naquele dia, se sentir bem. Chegou no centro, não está bem por qualquer problema, olha, hoje eu não estou legal, não vou aplicar o passe. Me perdoe, coloque outra pessoa. Uma questão ética também, né? E o passe se fundamenta em 3 pilares, que é a vontade, a fé e o merecimento. Então, tem que ter vontade quem está aplicando, quem está recebendo. Tem que ter fé quem está aplicando, quem está recebendo. E tem que ter merecimento. Isso aí é uma questão complicada de se falar, sobre o merecimento, que diz respeito não só a essa vida, mas a todo o conjunto de vidas que a gente teve. Né? A cura através do passe, a desobsessão através do passe, relacionada com a questão do merecimento. Cláudio, tem muita participação. Tem. Também, Vicente, já fui curado várias vezes por benzedeiras. Elas diziam que eu tinha a espinhela caída. Você já ouviu falar nisso? Espinhela caída. Mas aquilo, olha, quem de nós mais de 40 anos para lá nunca frequentou uma benzedeira? Eu fui várias vezes na minha infância. Né? E eu tenho casos em família de curas, de doenças graves, por pessoas que não sabiam escrever o nome. Manipulavam bem os fluidos. Tá entendendo? Manipulavam bem os fluidos. Eu me lembro dessa benzedeira que eu frequentava quando era criancinha, 4, 5 anos, minha mãe me levava. Eu me lembro que minha mãe levava, às vezes, um cuscuz, 1 quilo de arroz, ela não aceitava. Eu lembro da casinha dela, não tinha reboco. Não tinha reboco, a casinha pobre, paupérrima. Não aceitava o quilinho de açúcar, de farinha que minha mãe levava. Então ela levava a sério, dai de graça o que de graça recebeste. Talvez nem conhecesse essa regra, mas era intuitivo nela, né? Ô Cláudio, agora a gente sabe que o passe é pela imposição das mãos com uma certa distância. E o que dizer de algumas metodologias desenvolvidas que você aplica o passe, o médium fazendo toque direto no corpo do paciente? Seguinte, o toque é desaconselhável e desnecessário. Eu acabei de dizer que a gente pode fazer irradiações energéticas por quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então o camarada está na tua frente. Não é? Necessidade de tocar não há. Certo? Mas isso tem alguns médiuns, não, alguns passistas, algumas pessoas que sentem essa necessidade. É uma intuição, uma espécie de tato magnético que elas têm. Talvez até uma dificuldade de sensibilidade que só sentem se tocar. Né? Existem, olha, o passe é uma modalidade de exteriorização de energia, mas existem outras. O Jorei, da Igreja Messiânica. Existe o Reiki, Mikao Usui, que era um japonês. Por todas essas modalidades, a cura prânica, que é a emissão de prana, todas essas modalidades são exteriorização de energias curativas. Dessas, o Reiki
tem a possibilidade de toque com a mão, mas é desaconselhado em alguns casos tocar com a mão no reiki, né? Enfim, o reiki é uma modalidade japonesa que um japonês criou de exteriorização de energias imanentes, que cura, né? Então há essa consideração. Mas sobre a ótica do espiritismo, é desnecessário, não é comum, nunca vi, nunca passei por isso como paciente e usuário de passes, constantemente, nunca passei. E hoje é até desaconselhável, por questões até éticas e questões e tantas, né? É importante você evitar, e por ser desnecessário. Agora, tem também gente que só se sente curada, ou sei lá, receptível àquilo, se sentir o toque. Como eu disse, vai de cada um. Isso. É uma relação muito individual, mas é desnecessário o toque. Ok, eu vou só passar mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, que foi da... Deixa eu me ver aqui, a Fernanda. Caso você sinta essas energias negativas ao lado de alguém, para um médium, certo, não deveria ajudá-la, né? Talvez essa pessoa esteja precisando de algum passo para se liberar do vampirismo. Sim, existem formas de ajudar, não necessariamente, a gente não pode fazer dogmatismo, nem pode fazer proselitismo. A gente não pode chegar para pessoas, olha, você está assim, deixa eu te ajudar, isso não existe. Você percebe, você tem essa sensibilidade? Então, se você tem essa sensibilidade, ou quem quer que seja, é fácil. Oração, prece, pede a intervenção dos mentores, né? E você exterioriza a energia, você faz o passe da sua casa. Olha, eu estive hoje com meu amigo, senti ele tão mal, não estava legal, tenho certeza que tinha alguma coisa errada. Ou se é médio, viu a entidade. Poxa, não vai abordar um católico com uma história dessa, ou um protestante com uma história dessa. Você não tem esse direito. Você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. O espiritismo não faz estupro evolutivo, não violenta ninguém. A gente não faz isso. Então você recolhe, percebe, respeita o livre-arbítrio, vai no seu cantinho lá, faz as preces, faz as orações, pede a intervenção dos mentores e dá certo. Né? Nesse tipo de, por exemplo, de passe à distância, eu costumo fazer assim. Tem gente que só faz joga energia, né? Como é que chama? Tem emanação, fica emanando energia de longe. Emanando. Eu faço diferente. Eu antes faço uma prece rogando, pedindo a intervenção do mentor da pessoa. Entendeu? Eu peço a intervenção do mentor da pessoa e do meu mentor. Então eles trabalham em equipe. Eu jogo a energia e esses dois camaradas aí fazem chegar lá. Eu potencializo a qualidade e a quantidade de energia que chega. É diferente de eu jogar aqui, mentalizando a pessoa e tal. Pode dar certo? Dá certo. Mas quer potencializar um pouco? Pede a intervenção dos mentores da pessoa. O mentor da pessoa quer ajudar também. E ele está precisando de uma energia densa. E você tudo que ele queria. Então dá certo, melhor assim, entendeu? Ok. Cláudio, finalizar, né, esse nosso bate-papo de hoje, sugestões de livros aí para o pessoal. Tem um bocado. Esse é o segundo tema que eu gosto mais, que mais me atrai. Então, eu já falei nele hoje, Emerson, é o Entre o Céu e a Terra, André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vou agora para o clássico, né? Tem que ter o clássico. É o livro do Jacó. Olha, Jacomelo é a maior autoridade em passe. Eu não conheço o mundo todo, não, mas eu arrisco. O livro do camarada é altamente técnico, certo? Altamente técnico. Muito bom. É um best-seller. Mais de 100 mil exemplares vendidos. Né? Para quem não conhece, Jacomelo mora aqui no estado, né? Ali perto de Natal. E ele tem, digamos assim, ele mantém um instituto que abriga, né, pessoas da terceira idade, não é isso, Cláudio?
É isso mesmo, a gente pode até oportunamente, Emerson, Isso, convidá-lo para um bate-papo, né? com Quem certeza. sabe, se ele não aceita. Pois é. Olha, Mas esse é uma aqui trata autoridade, de do chakra. jeito que você falou mesmo, é uma autoridade Para hoje mim, é a grande em autoridade. Eu leio magnetismo. muito livro internacional, como esse que vou te mostrar agora. Mas o Jacó é impressionante. Ele aborda o lado físico, eu acho que ele é engenheiro, é físico, né? Ele faz essa abordagem de uma forma muito técnica e didática. O livro dos chakras. Quando se trata de cura espiritual envolvendo energia, esses dois aqui são do mesmo autor, mas fora de série. Deixa eu ver. Pronto. A medicina é um guia para medicina vibracional e medicina vibracional. Cada um tem 500 páginas. Isso é excelente. A cura pela energia das mãos. Veja que são livros de autores internacionais, não são brasileiros. O toque quântico, quando você me perguntou acerca da necessidade de tocar, esse pessoal aqui usa o toque, eles tocam mesmo os chakras, certo? Agora vamos aqui para o Brasil, tem o Robson Pinheiro, Medicina da Alma. Esse livro, você vê que é fora de série, é um livro todo papel de qualidade, todo com gravuras, né? O outro do Robson, Energia. E esse aqui da Bárbara tem se tornado um livro muito vendido e muito falado aí. Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano. Ou seja, essa turminha aqui nova está começando a perceber o que Kardec percebeu em 1850 e pouco. Olha os chakras. Olha o camarada promovendo um passe, os mentores auxiliando. Tá vendo aí? Ó? Isso aqui é uma autora americana que eu acho que não sabe nem o que é espiritismo. Ó, são auras de diferentes pessoas com determinados problemas nos chakras cardíacos. Ele é um livro muito ilustrado. Olha que legal. Alguém aplicando um passe e os mentores atrás auxiliando a aplicação do passe. Mãos de Luz é já quase um clássico internacional. Hoje chega, né? Tem mais ali, mas tá bom. Pois tá ok, Cláudio. Espero que o pessoal tenha gostado. O Jacó é engenheiro, né? O segundo Fábio é o Eu achei que fosse também. Engenheiro civil. Um abraço para Fábio. Isso. Então é isso. Agradecer o pessoal que acompanhou até agora, né? O nosso bate-papo espírita de hoje. E, se Deus permitir, voltaremos na próxima sexta. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Um abraço. Boa noite e até lá. Boa noite.